Olá, está no ar mais um Direto da Redação. A você que nos acompanha pelo canal 3 da NET aqui em São Caetano, na TV Grande ABC, pelo facebook.com/seu canal regional. Sejam todos muito bem-vindos nesta terça-feira, dia 3 de setembro, rumando para o final do ano. O ano passou rápido, hein? E já estamos quase no finalzinho aí do ano de 2019, um ano tão conturbado, mas aí hoje, o papo de hoje, já só dos bastidores aqui já estou extasiado, já estou assim num êxtase total. Vou conversar com Kátia de Gaia e Cris de Pascoal sobre espiritualismo, sobre extraterrestres. Elas são apresentadoras do programa Enigmas, que está aqui na grade da TV Grande ABC, e elas falam sobre esses temas muito curiosos e assim que espanta e deixa o pessoal tudo com uma pulguinha atrás da orelha. Será que eles existem? Será que não? O que é a espiritualidade? Será que os espíritos conseguem mesmo fazer as coisas que muitas pessoas dizem? Não sei. Então, por isso que eu trouxe as experts para a gente conversar sobre esse assunto. Meninas, boa tarde. Boa tarde, gratidão pelo convite, viu, Celso? Então, vamos começar, ó, já estou extasiado nos extraterrestres. Vamos lá. Extraterrestre, a Cris é uma expert, estava falando aqui com a Cris nos bastidores e entramos aqui nos assuntos. Primeiro, aonde o extraterrestre e o espiritualismo se encontram, se é que se encontram em algum momento? No meu ponto de vista, eles se encontram, mas não como uma religião. Que hoje a gente percebe que muitos locais querem tornar isto uma religião. E totalmente equivocado. Se encontram na questão de você ser um cidadão cósmico, né? De você ter esse relacionamento com forças estelares ou intraterrenas. Sim, de uma forma mais pacífica, mais humana, né, mais espiritualista, no sentido amplo da palavra espiritualista, mas não no sentido de religião em si. Espiritualismo, a espiritualidade, Kátia, como a pessoa consegue utilizar essa força, essa energia em prol da sociedade? Porque a gente sabe que em prol de si mesmo, muitos que têm algum poder, se é que o têm, acabam utilizando para benefício próprio. Quando isso existe e quando ela pode ser utilizada em prol da sociedade, para o bem comum? Bem, primeiramente, nós somos espíritos encarnados. Então, somos espíritos. Então, praticamos a espiritualidade no nosso dia a dia. Desde que acorda até a hora que vai dormir? E desde que nascemos, até a hora que a gente parte, mas a gente não parte e deixa de existir. Espírito é eterno, né? Então, somos espíritos eternos. E estamos aqui numa jornada espiritual para evoluirmos e muito mais. Aprendemos coisas. Uma coisa que você disse, todos nós temos dons. Nós precisamos o tempo todo compreender como esses dons desenvolvem. Muitas pessoas, você, por exemplo, tem um dom, o dom da comunicação. Uau, obrigado. Né? E muitos mais, porque eu não te conheço, mas você nasceu e a gente percebe que você se desenvolveu muito bem dentro deste dom. A Cris tem um dom, eu tenho os meus, e eu pude pesquisar, entender, compreender e estudar sobre eles. As pessoas acham que hoje a gente vai chegar e simplesmente desenvolver esse dom, ele cai aqui. Não, você realmente precisa entender e compreender. Então, muitas pessoas veem espíritos, sentem, né, ações, existem vários tipos de mediunidade ou dons paranormais. Eu conheço os meus e ajudo muitas pessoas que conhecem alguns ou não, potencializá-los e desenvolvê-los. Nós estamos falando de espiritualidade e extraterrestre, não de religião. Nenhuma forma. Não religião. Não é religião. Não é religião. Cada um tem a sua. Claro. Respeitamos as suas religiões. Com certeza, com certeza. Nasci no catolicismo, fui criado no catolicismo, tive a oportunidade de conhecer algumas outras religiões, como kardecismo, como candomblé, como a Umbanda, como a Mesa Branca, já participei de sessões. Sou uma pessoa de mente aberta, gosto de conhecer, respeito. O que eu vi numa dessas sessões, eu acredito que uma pessoa em sã consciência não faria um teatro na qual foi o que aconteceu, enfim. Mas cada um tem a sua crença, claro, cada um claro. tem, né? Claro. Agora, qual é o enigma mais difícil de ser desvendado? Olha, eu vou responder para você como psicanalista que sou, são as emoções humanas. O ser humano é o enigma mais difícil de ser desvendado. Por que a gente gosta de determinada pessoa? Por que a gente não gosta de determinada pessoa? Por que a gente sente raiva?
É o enigma. O ser humano é um grande enigma. Eu penso que deve ser, no meu ponto de vista, como psicanalista e como pesquisador há mais de 30 anos de ufologia e espiritualidade, o ser humano é o maior enigma da humanidade. De onde ele veio? Para onde ele vai? O que ele tem que fazer aqui? Você consegue responder essas perguntas? Como ser humano? Em virtude do que tem acontecido no mundo, pelo jeito, o caminho certo é o buraco, porque todos os nossos governantes só têm ideia de olhar para o seu próprio umbigo e que a sociedade vá para o buraco. Então, acho que esse é um enigma. Do ponto de vista dos governantes, eu acho que é esse o na destino verdade, de todos. o que se faz, tudo, independente de religião, existe uma lei universal que cada ação corresponde a uma reação. Perfeito. O que você fizer, essa é uma lei universal. Faça o que você fizer, você vai recolher uma ação de acordo com o que você fez. Então, eu acho que se a gente se pautar nisso e deixar esses governantes de lado, nós podemos ser uma grande nação se nos irmanarmos e não ficarmos nessas divisões políticas, porque o que nos divide nos enfraquece. Não é verdade? É verdade. Então, se nós nos irmanarmos, de fato, para um mundo melhor, onde haja mais consciência, mais compaixão, né? Mais um sentimento de unidade, aí nós vamos fazer um mundo melhor para todas as espécies. E dá para a gente estender a questão da divisão política também para a divisão religiosa, para a divisão, todas as outras, divisão de classe social, de gênero. Então, tem o hétero, tem o homossexual, tem o PSDBista e tem o PTBista. Então, não, somos todos um só. Na verdade, tudo isso é para enfraquecer. Quando se divide demais as coisas em grupo, é para que o ser humano não se entenda. Se nós nos entendermos como humanos, uma unidade, humanidade. Quando nós nos entendermos como humanos e respeitarmos o nosso sentido de humanidade, nós seremos verdadeiramente humanos com toda a diversidade, independente do credo religioso, independente da raça, do gênero, da ideologia. Independente de qualquer coisa, humanos. Nós temos que começar a nos portar como seres humanos, aceitar que somos humanos, divinamente humanos, porque nós temos capacidades, enquanto humanos, que outras espécies não têm. Verdade. Né? A gente sabe que vocês governantes, vocês políticos, são sobrenaturais. Alguns de vocês, é nítido, pela estupidez e incompetência de vocês, não é possível que um ser humano, em sã consciência, faça as coisas que vocês fazem. Então, alguns de vocês, eu tenho certeza que vocês não são desse planeta. Eu tenho certeza disso. Mas também não são de outro lugar, não que tenham pessoas tão inteligentes, porque vocês colocam à prova a inteligência. Vamos lá. Magia, inveja, mal-olhado, existe? Sim. Pega? Com certeza. Tudo isso e muito mais. São padrões que nós geramos. Muitas vezes você tem uma auto-obsessão, você tem processos que primeiro desencadeiam dentro de você para depois expandir. Mas a inveja é o mal do século, né? Desde que as redes sociais aconteceram, a globalização, isso se tornou ainda maior. Então, em nome da inveja, você faz muitas coisas. E as pessoas muitas vezes falam em nome do amor. Que amor é esse que mata, que amor é esse que sacrifica, Concordo. que hoje em dia a gente vê tanto nas mídias. Então, para mim, isto é uma forma de você gerar, sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de prejuízo na vida do outro. E existe e pega através de um pensamento, através de uma atitude. E como bloquear? Vamos viver no amor, vamos viver em paz, vamos tentar trabalhar de outra forma, né? Conter essas energias, mas com amor. É mais fácil arrastar a pessoa para o caminho errado do que para o caminho certo? Engraçado você me perguntar isso. Eu estudei magia há 15 anos com meu mestre num colégio de magia. E ele dizia que o mal é mais organizado, mas o bem, ele sempre ganha no final. Então, eu acredito que é muito mais fácil a pessoa ir para o mal, porque o bem exige de você disciplina, fundamentos, responsabilidades, outro tipo de padrão que nós não estamos acostumados dentro da egrégora que nós vivemos. Então, hoje a gente vive uma sociedade enfermiça. Obviamente que você vai procurar o que é mais fácil. E geralmente o que é mais fácil, com certeza não é o certo. Mas é muito fácil viver no bem. É. A gente que vive
Né? E a lei é simples, né? O bem faz bem, o mal faz mal. É verdade. simples. As pessoas escreveram tantos livros falando de bem e mal, mas se resume nisso. Simplista e pragmático. É uma questão de ser mais inteligente, tomar uma atitude benéfica. Em qualquer dúvida situação, nenhuma. é mais inteligente. É verdade. É só usar a inteligência. Sofre porque menos, né? Se faz aqui, aqui volta. O convívio é mais saudável. Opa, a vida Sem se dúvida. torna mais fácil. Sem dúvida, Não é? sabe? Falar a verdade, não esconder nada, ser transparente. Nossa, é muito tranquilo. É gostoso babar no Dá travesseiro. uma certa paz, dá uma certa tranquilidade. É. Total, né? Você Total. poder deitar a cabecinha no travesseiro Total. e falar, estou em paz. Não com a Hoje- sociedade, mas comigo mesmo. Sem dúvida, Eu sem acho dúvida. que mais do que estar em paz com a sociedade, cumprir com o seu dever, porque no nosso mundo terráqueo, nós dizemos que nós, cidadãos, temos os nossos deveres e os nossos direitos. Cumpra com os seus deveres e exija os seus direitos. Verdade. E já que você faz isso perante a sociedade, fica mais fácil de deitar a cabecinha no travesseiro. Sem dúvida, dúvida. sem dúvida. É simples, hein? Ó, uma lição para vocês políticos, não estão assistindo? Liga aí, ó, canal 3 da NET aqui em São Caetano, TV Grande ABC, pelo Facebook. Acessa lá, ouve lá, a gente vai falar mais. Segura aí rapidinho, já para um breve break comercial e já volta. Rapidinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Uau, temos tanto para falar. Estamos de volta com o Direto da Redação. Kátia de Gaia e Cris de Pascoal, nossas entrevistadas de hoje, as apresentadoras do programa Enigmas, que está aqui na grade da TV Grande ABC, você acompanha. Não assistiu? Vai lá no Facebook, no YouTube, está tudo lá. Tenho certeza que você vai se encantar pelos papos, pelas ideias. Cara, genial, genial. Governos têm conhecimento de extraterrestres. Todos. Só nós não sabemos disso. Todos os governos do mundo. Todos. Inclusive o Paul Reiler, que é o ex-ministro de Defesa do Canadá, ele tem uma agenda para cumprir, para vir nos países latinos informar sobre a presença desses seres. No Canadá, no Chile aqui do lado, esse assunto, ufologia, extraterrestre, presença, é assunto divulgado a público já. Só não em alguns países de terceiro mundo, mas o Paul Reiler virá para o Brasil para fazer essa divulgação. Porque eles precisam abrir essa agenda. Porque você imagina se hoje parasse uma nave aqui em cima de São Caetano do Sul? Independence Day.
Então, o pessoal vai ver por esse foco que as Sem pessoas virão. musiquinha. Sem musiquinha. As pessoas vão ver por esse foco, porque todo o cinema foi feito para que a gente tenha medo. E por que os governos têm medo, querem que a gente tenha medo desses seres? Se esses seres são muito mais poderosos em tecnologia do que nós, se eles quisessem invadir, eles já teriam invadido. Teríamos sido dizimados. Isso nunca aconteceu e não vai ocorrer. Eu te falo por que não vai acontecer. Porque nós temos genes desses seres. São nossos descendentes aí cósmicos. Temos a mesma linhagem. Mesma linhagem. Somos alienígenas. Somos. Tanto que somos seres que, você pode ver, estamos adaptando o planeta, mas não adaptáveis totalmente, porque nós queimamos o sol, nós sentimos frio. Pegue qualquer outra espécie de animal que está no planeta. Eles não conseguem... Sim. Já estão adequados. Nós não, nós precisamos usar roupa. Destruímos a E natureza. outra coisa, nós temos um gene chamado gene perdido, que é o elo perdido. Que boom que foi esse que aconteceu com o Cro-Magnon, que de repente nós viramos seres humanos. Conversando com um biólogo da USP, ele me diz assim, precisaríamos ter mais ou menos 5 eras glaciais, passado por 5 eras glaciais, para termos chegado no Homo sapiens sapiens que somos. Então... pela história tivemos uma era glacial. Uma era. O que acontece é que houve alguma intervenção de seres de fora na nossa raça, de Cro-Magnon para cá. O Brasil tem área 51 também? Olha, pelo que eu vou te falar o que eu tenho de militares, que nós já trouxemos no Enigmas, tem uma área, eles dizem que os próprios militares aqui do Brasil têm contato com extraterrestres. Nós tivemos uma subunidade aqui há pouco tempo, né? Que inclusive é amigo do Mourão, do Sérgio Moro e do vice-presidente também, né? Então, o que eles... Hamilton Mourão. Ele quase veio falar desse assunto. É claro que eles têm um código de ética que eles não podem divulgar ainda. Os Estados Unidos precisam abrir isso aqui para nós. Mas os países islâmicos, que são países muito mais fechados, já abriram sobre a questão extraterrestre. O próprio Luiz Farrakhan, que ele é ministro de defesa dos países islâmicos, ele já comunicou ao povo dele que existem extraterrestres e que em breve eles farão contato conosco. Então temos aí o Canadá, temos o Chile aqui do lado, o Papa já está falando desse assunto, porque nós estamos realmente na iminência de algo que vai acontecer. Seria o fim dos tempos? Talvez o início de uma nova era. Início de um novo tempo. Eu penso que sim. Espero. Eu penso que sim. Operação Prato. O codinome de operação militar realizada no 1º Comando Aéreo Regional, o 1º Comar, órgão da Força Aérea Brasileira, sediado em Belém, no Pará, para investigar o aparecimento e movimentação dos chamados objetos voadores não identificados, os tal de OVNIs, em áreas dos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá. Esses objetos receberam nos registros militares a alcunha de corpos luminosos e estavam associados a estranhos fenômenos relatados por moradores e autoridades amplamente notificados pela imprensa, que reportavam ataques à população pelos objetos através de uso de raios luminosos que supostamente causavam na vítima queimadura, perda de sangue, marcas de agulha e até morte, além de uma série de sintomas clínicos como paralisia e tremores. O fenômeno ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa entre os meses de outubro e dezembro de 1977. Foram realizadas 2 missões pelos agentes de inteligência do Serviço de Informações e por uma equipe médica militar do 1º Comar. A operação teria sido encerrada oficialmente no final de dezembro de 1977. Eu tinha só 3 aninhos. Mas documentos oficiais indicam que outras missões com objetivos específicos relacionadas à investigação de OVNIs foram realizadas durante o ano de 1978. Ficção? Realidade. Trouxe um dos maiores pesquisadores dessa área, esteve lá quando estava ocorrendo o fenômeno. No caso, a Operação Prato foi dirigida por Iranger de Holanda, que depois, em seguida, ele se suicidou, né, porque ele não soube lidar muito. E o próprio sentado na cama, né? O próprio Iranger de Holanda, ele dá um relato para a revista UFO, que ele vê um ser que coloca um chip no braço dele. Ele mostra esse chip nesse relato, está no YouTube. Há quanto tempo isso? Em 70 e pouco, né? Chip. O que se fala hoje de chip já existia. Hoje. Então, ele não sabendo lidar com essa informação, ele entrou numa depressão profunda e dizem que ele se suicidou com uma cinta no pescoço, que é muito estranho, porque quando você perde o ar, você perde a força também, Exatamente. né? Então, não sei se ele se suicidou ou se suicidaram ele. Né? Então, assim, a gente sabe inclusive, não. A gente sabe que ufologia é um assunto de segurança nacional. Eu trouxe um dos maiores ufólogos, chamado Edson Boaventura, que esteve lá, esteve no Fantástico abordando esse tema.
E hoje, até, ele traz muitos documentos da Força Aérea mostrando que realmente aconteceu a Operação Prato. Por que é tão sigiloso? Por que é tão guardado as 7 chaves se é algo que não interessa apenas, única e exclusivamente ao governo, e sim a toda a população? Bom, primeiro porque o governo não tem como chegar e falar claramente, olha, nós estamos sendo invadidos, porque isso causaria um pânico, uma histeria geral. Outra coisa, os cientistas também não sabem quem são. Alguns cientistas sabem sim, porque nós entrevistamos, nesses 10 anos praticamente de programa Enigmas, muitas sumidades do meio ufológico e que veio com provas científicas. Mas também tem a questão de religião. Isso vai mexer muito com as religiões, porque esses seres têm capacidades parapsíquicas que nós não temos. E se hoje aqui nós temos um povo que idolatra gurus como o João de Deus, e que depois a gente vê de um tempo que ele é o que ele é, imagine se chega um ser aqui com capacidades aí parapsíquicas gigantes. As religiões não têm como explicar. E outra coisa, as religiões também são muito divididas, cada um tem um pensamento diferente. Como vai explicar tudo isso? Eu acho que pela estupidez humana, estupidez humana é capaz de prenderem, aprisionarem essa pessoa e submeterem... Isso já fizeram, né? Já fizeram, aqui, né? Em Varginha, quando houve, não pegaram uma criatura, ele estava vivo, né, quando foi pego. Eu estive em todos os processos de Varginha, sabendo de toda essa história. A questão é a seguinte, nós temos uma dificuldade imensa em lidar com as diferenças. É só você olhar para a diversidade. O ser humano, ele é ainda um ser medroso. E, por ser tão medroso, ele se torna destrutivo quanto às outras espécies. Ele se sente o tempo todo ameaçado, esquecendo que ele mesmo é a maior ameaça do planeta. Sem dúvida. Gente, estamos quase chegando ao final do programa. Que pena, cara, tem tanta coisa para a gente falar. 2 perguntas que não vão me deixar quietinho enquanto não fizer. Temos extraterrestres no meio de nós? Certeza. Certeza, os governos das grandes potências têm contato. Disfarçados? Alguns parecem conosco mesmo. São loiros, altos, parece o pessoal dos países nórdicos, né? Então você não vai saber diferenciar muito, porque os mais diferentes são os baixinhos, que têm aqueles olhos grandes e tal, mas a maioria, pelos relatos do livro da Rússia, que tem 54 raças catalogadas pelo governo russo, muitos deles são muito parecidos conosco. Uau! Qual a intenção do programa Enigmas? Qual que é o verdadeiro objetivo do programa Enigmas? Desmistificar aquilo que muitas pessoas não têm intenção de explicar. Então, nós trazemos institutos, pesquisadores, pessoas que realmente estudam e pesquisam e tragam esta informação. Não é baseado no achismo. Nunca. Não, jamais. Sempre em estudos. Sempre bons institutos, pessoas que estão à frente, alavancando pesquisas. Tivemos a felicidade de entrevistar pessoas maravilhosas e todos, independente da área que atue, dentro da espiritualidade, da pesquisa, da ciência, da ufologia, eles sempre tiveram a palavra, sempre levaram o esclarecimento e nós vamos continuar com essa bandeira. E nós temos um lema no programa. Não acredite em tudo, pesquise. Duvide de tudo. Duvide, pesquise, porque o que vai mudar o mundo são os questionamentos. São os questionamentos. Sim, isso que vai mudar o mundo. Um bom jornalista questiona tudo. Existe vida após a morte? Claro, ainda não fui até ali, mas um EQM explica, eu já tive minha experiência, mas para mim sim. Eu que estudo, sim. Eu que converso com espíritos, sim. Eu tive a oportunidade de ficar em coma. Não sei se foi uma experiência boa ou ruim, mas enfim. E foi uma experiência diferente. Não consigo lembrar do que acontecia naquele momento e depois não lembrava mais nada porque entrei em coma realmente. Então, eu não sei se existe vida após morte porque também não estive do outro lado. Talvez tenha chegado próximo daquela linha e tenha retornado. Mas é uma experiência diferente. Mas existem pesquisas sérias hoje em dia que comprovam Com que existe, certeza. que não trazem isso publicamente também por conta das religiões. Porque muitas religiões não têm essa visão, né? Eles têm a visão do céu e inferno, mas na realidade o céu e o inferno está dentro da cabeça da gente, né? Então, mas existem pesquisas sérias, inclusive aqui em universidades aqui de São Paulo, que fazem essa pesquisa e estão tendo muito sucesso com esse assunto. E a própria física quântica, né? Estamos chegando ao final do Direto da Redação. Que pena. Pena, Jennifer. Que pena, cara. Que papo gostoso, genial, ó. Se interessou? Quer saber um pouquinho mais? Então acessa o Facebook das meninas ou o Instagram.
@Cíntia de Gaia, o D é mudo, Cíntia de Gaia. Cíntia não, Kátia de Gaia. Kátia, C-A-T-H-I-A, o D mudo, Gaia com Y. Ou @Cris de Pascoal, Cris, C-R-I-S, D mudo e Pascoal, como a empresa de Pascoal. A gente não vai entrar nesse mérito porque o papo não é esse, tá? O programa Enigmas você encontra no www.programaenigmas.com.br e também nas redes sociais, no Facebook, @Programa Enigmas e no YouTube, Kron TV, K-R-O-O-N TV. Dá uma olhadinha lá, ficou interessado? Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai encontrar muita, mas muita coisa que os nossos ilustres políticos não revelam, que as meninas aqui sabem demais, bicho. E elas revelam. Elas não têm medo, não. Os caras ficam tudo guardando as 7 chaves, inclusive as estupidez deles. Então, deixa eles lá. Meninas, obrigado, cara. Gratidão, uma honra oportunidade. estar contigo, viu? Legal, cara. Fantástico. Legal. Estou radiante. Que legal. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Até o próximo Direto da Redação. Tchau.